Olá e sejam bem-vindos ao Bola no Mente, um podcast sobre a NBA, meu, do Lucas e do Ricardo, acho que é assim. O meu nome é João Diniz, terceiro episódio do A Bola no Mente. Obrigado por todo o amor que recebemos na última semana, nos últimos dias. Foi uma estreia porreira no YouTube, já com imensas mensagens e etc. Ricardo Reis, como é que estás? Hoje sou eu e tu que estamos cá. Como é que estás? Estou melhor Também do foste. estou melhor do que tu, estou melhor do que tu. Aparentemente tu recebeste muito amor também na rua, devem ter dado grandes linguadões, apanhaste aí um bicho qualquer, não foi? Porra, estava aqui com pesquisa que eu acho que isto é filhos de amigos, pá, que me passaram estas brincadeiras. É Foi bem isso ou uma feito que ostra, foi isso ou é uma bem f ostra. pois, é bem feito que é para não ires comer risoto de berbigão, depois mandas-me fotos dessa porcaria e não convidas, Eu não portanto, te mandei, eu não é te o mandei karma meu fotos, tu puto, é é o karma que meu puto, é o Top eu não te Piteus, é a tua rubrica afamada no Twitter, Top Piteus. O Diniz tem estou a uma coisa no piteus. Instagram dele que é o Top Piteus todos os meses. E depois faz top pitéus, há um top 5 e depois ainda há menções honrosas. E ele assim consegue pegar metade dos restaurantes de Lisboa, que é para ver se consegue receber umas comidinhas de borla, não é? Umas Olha, refeiçõezinhas de nunca borla. É essa a nunca me of estratégia nu de nunca influencer ou ni não? nunca ninguém me ofereceu nada e nem espero que isso alguma vez aconteça, honestamente, honestamente. Só depois, pá, é que eu não sei, e ter de ir por obrigação. Houve uns gajos que uma vez falaram comigo para ir, mas eu tipo não respondi. Não fui, não quis ir. Epá, não sei, sinto que é um bocado, não sei, tipo, não tenho essa. Quem sou eu agora para estar a fazer esse tipo de reviews pagas ou por convite ou o que seja? Pá, não me sentiria bem. Ricardo, fim Mas de eu semana mas eu bom? mas eu sinto-me bem com isso, portanto, se a malta quiser Sim, oferecer, eu e o Lucas vamos lá na boa. fim de semana bom, animado com a NBA. Nós, como é óbvio, assim que acabámos de gravar o podcast a semana passada, o Trae Young foi logo trocado, né? Foi logo o que aconteceu. Foi logo o que aconteceu. Se calhar nesta primeira parte fazíamos assim um pot-pourri, é assim que se diz, um Ok. pot-pourri de assuntos que estão a marcar a atualidade na liga. E começamos já, se calhar, pelo Trae Young, não pela troca, porque a troca já foi daqui a bocado há uma semana. O Trae Young foi para os Wizards, o CJ McCollum e o Corey Kispert fizeram o caminho inverso, e durante um tempo pensou-se que isto seria, no fundo, o início, vamos dizer assim, de um movimento maior até dos Atlanta Hawks que traria o Anthony Davis para a Atlanta. Ora, o Anthony Davis, sendo o Anthony Davis, lesionou-se pá, e logo 2 dias depois, uma lesão pá, chata, daquelas que vai obrigá-lo a ficar algumas semanas de fora, meses de fora provavelmente, e portanto este possível movimento ficou já em águas de bacalhau, mas ouvi o nosso amigo Bill Simmons no seu podcast falar de Giannis como um possível candidato a ir para a Atlanta. O que é que achas disto tudo, Ricardo? E depois já falamos do AD. Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que ontem acabei por ver boa parte do jogo dos Atlanta Hawks, sem me lembrar sequer que o CJ McCollum e o Corey Kispert já estavam disponíveis e, portanto, tive a oportunidade de ser surpreendido numa vitória dos Atlanta Hawks em São Francisco, em que o CJ McCollum já teve o melhor plus minus da equipa, mais 19 em 24 minutos, fez 12 pontos, 4 assistências, já ajudou alguma coisa, tanto ele como o Corey Kispert saíram do banco, e já se percebeu que não vai ser muito difícil encaixá-los ali em Atlanta. O CJ McCollum sabe jogar basquetebol. Eu não sei se as pessoas estavam a par disso. Ele sabe jogar basquetebol, sim. Sim, sim, sim. O CJ McCollum, tal como o Trae Young, não defende, que é para eles continuarem com as mesmas rotinas, terem que fazer ajudas profundas. Por outro lado, em termos ofensivos, é um jogador muito capaz de criar o seu lançamento, não precisa tanto de bola como o Trae Young, pode jogar fora da bola, portanto até lhes dá ali algumas coisas interessantes nesta fase em que eles aparentemente estão a transitar
para uma versão sem um base verdadeiramente, porque o Dyson Daniels não é base e eles dão a bola não é o Nickel Alexander-Walker, também está lá como ball handler secundário, mas sobretudo a Jalen Johnson para criar. Vamos ver o que é que os Hawks ainda vão fazer. É possível que ainda façam mais alguma coisa. Não sei se vão a Giannis ou não. Enfim, o Giannis seria um sonho incrível, um sonho molhado para a diz malta de nada, não. Atlanta. Um gajo já não diz Sim, nada. já não podemos dizer grande coisa. Agora, o Trey saiu sem grande retorno, digamos assim, ou sem um retorno muito forte, porque a prioridade deles era a flexibilidade futura. Assim eles libertam-se da possibilidade de terem que ficar com o Trey com um contrato na próxima temporada, se o Trey quisesse acionar a sua player option da próxima época, de 49 milhões. Quanto ao Giannis, isso significaria muito provavelmente ter que abdicar de controle do draft na próxima meia década, terem que dar as piques aqui dos próximos anos, não podem dar de anos consecutivos, mas tinham que dar aqui de vários anos, certamente, piques, mais jogadores, portanto seria um all-in para o imediato, e de facto nós falámos aqui que a conferência esta está disponível para quem a quiser agarrar. Sim. E os Atlanta Hawks são só mais uma equipa que de facto podem colocar-se em posição, obviamente se adicionassem um jogador do calibre do Giannis, um jogador top 3 ou top 5 de MVP, iam logo saltar para o topo do favoritismo na conferência esta, mas para já parece mais wishful thinking do que propriamente um plano concreto. Do que outra coisa, é. Falávamos do AD que a lesão vai deixá-lo de fora algum tempo e deixamos já passar para os Mavericks, porque se fosse os Mavericks com esta lesão do Anthony Davis, estavas a apostar tudo em juntar uma pique alta do draft à escolha número 1 deste ano, ao Cooper Flag, ou não? É o que faria mais sentido para a timeline dos Mavericks. Não só para a timeline, é que os Mavericks não controlam as suas picks até 2031. Nós falámos no início desta época que a única pick que eles têm é a deste ano. Não têm mais até 2031. E, portanto, este ano é o ano para os Mavericks fazerem tanking sim ou sim. E, portanto, eles não sei se estavam a contar com um ano muito saudável do Anthony Davis. Os Mavericks são, de facto, melhores quando há Anthony Davis, há ali algum vislumbre de competitividade quando o AD está presente. Sem ele, tornam-se rapidamente numa equipa de lottery, não é? De desenvolvimento da malta mais jovem, dar muitos minutos ali, obviamente ao Cooper Flag e àquela malta mais jovem que está ali à volta dele. Agora, o cenário ideal para os Mavericks é poderem ter uma pique alta este ano, que será a última pique alta nos próximos 5, 6 anos, a última pique que eles vão ter nos próximos 5, 6 anos, a não ser que haja aí umas trocas futuramente, mas pronto, de coisas que controlem neste momento é a única. Portanto, terem Cooper Flag, mais um jogador que pode vir a ser um craque, mais o Derek Lively, e já tens aqui um vislumbre de uma base para uma equipa que pode ser competitiva durante muitos anos e a base para o futuro. Portanto, a partir do momento em que saiu o Nico Harrison, eu acho que os adeptos dos Mavericks perceberam que não ia haver competitividade no imediato. Com esta lesão do Anthony Davis, ainda por cima não há muitas certezas sobre quanto tempo é que ele vai ficar de fora. Parece-me que há mais uma certeza que vem com isso, é que o Kyrie provavelmente vai continuar no estaleiro, vão-lhe dizer, vai lá fazer... Vai dar uma voltinha. Vai fazer um retiro em Proença Nova, daqueles... A malta vai lá acender uns incensos e tal, e ele é capaz de dar uma volta se calhar maior e não voltar já no imediato. Projetava-se o regresso para janeiro, fevereiro, se calhar pode ficar a recuperar tranquilamente e totalmente e só voltar na próxima temporada. Sim, vai ser interessante perceber o que é que vai acontecer, porque eu acho que é o que faria mais, acho mesmo que é o que faria mais sentido para os Mavericks era isto, e se de repente tem a cagada que tiveram no ano passado e tem ali uma das 4 primeiras escolhas, tipo, pronto, é verdade que os jogadores, se não me engano, as 4 primeiras posições são extremos, não são? São todos extremos, menos há um base. O Darren Peterson pode jogar a 1 e a 2, é o tal base de... Onde seria esse provavelmente que faria mais sentido. Sim. Bem, ainda por cima é um two-way player, é muito bom a defender também. Bem, Darren Peterson e Cooper Flag, mais o Derek Lively, tinhas garantia de excelente defesa no backcourt, na asa e no interior. Bem, e depois ofensivamente teres Cooper Flag e Darren Peterson seria
seria o sonho, portanto, Yeah. eu acho que sim, eu acho que esse era perfeito ali em termos de fit, ainda por cima. Yeah. Já vamos falar do Já, porque foi outra das notícias da semana, mas antes disso, deixa só falar aqui disto que encontrei pela internet e que depois também fui à procura, que é os Phoenix Suns são a melhor equipa da NBA desde o Natal. 8 vitórias e 2 derrotas. Aliás, desde o Natal, estas são as Chupa, melhores. chupa KD, chupa KD. O Desde o KD, Natal, estas são as melhores equipas da NBA, desde o dia de Natal. Suns, 8 vitórias, 2 derrotas. Clippers, 7 vitórias, 2 derrotas. Thunder, 7 vitórias, 3 derrotas. E Blazers, 7 vitórias, 3 derrotas. Destas equipas, só uma é que é candidata ao título, as outras são candidatas ao quê, Ricardo? são candidatas, enfim, os Clippers nos últimos tempos se calhar Os estão a Suns fazer são os novos Grizzlies, sabes? Tipo, sim, sim, eu tive com esta na cabeça. fez porcos e maus, não Sim, é? sim, Sim, sim. sim, muito grande, Dylan Brooks lá no meio. O Dylan Brooks tem o mérito, pelo menos, de conseguir ser alguém que ajuda a definir uma cultura de porrada, uma cultura de mau gosto em termos, em muita coisa, uma cultura de parvoíce também, mas dentro de campo, uma cultura de empenho, de grind, de grit, e ele trouxe isso também um bocadinho ali para os Phoenix Suns. Se calhar temos que dar a mão à palmatória porque era isto que o Metishbia prometia, enfim, nós já estávamos um bocadinho a olhar, a assobiar para o lado sempre que o Metishbia abria a boca, mas aparentemente as coisas estão a correr bem, pelo menos, não vou dizer que foram bem pensadas, estão a correr bem, porque o Jordan Ott está a conseguir tirar o melhor destes jogadores, muitos deles jogadores que têm muito por provar, porque são jogadores que ainda não fizeram nada na NBA, como o caso do Colin Gillespie, que passa de um jogador que andava a ser dispensado noutras equipas da NBA sem conseguir fixar-se para ser referido tal como o Nemias como um candidato a Most Improved Player ou alguém que de repente surge do nada e está a chamar muita atenção para aquilo que tem feito em Phoenix este ano. Muita gente que defende, muita gente que dá pancada, e depois o Devin Booker quando precisam de ter alguém com um bocadinho de talento para resolver jogos, e vimos como eles ganharam os Oklahoma City Thunder há uns dias com um lançamento, não foi em cima da buzina, mas foi ali a 2 segundos do fim, do Devin Booker, com o Caruso e mais um jogador do Thunder completamente pendurados nele. Toda a gente sabia que era o Booker que ia lançar, obviamente ele não ia passar a mais ninguém, e mesmo assim conseguiu meter essa bola. Portanto, essa combinação daquela raça em termos defensivos, de arranharem, de trabalhar, obrigarem os ataques adversários a trabalharem todas as posses de bola, combinando isso com o talento do Devin Booker para resolver alguns dos problemas que têm ofensivamente, se bem que eles no ataque não são só Devin Booker, e há aqui uma história de superação, o próprio Mark Williams tem muito a provar depois de tudo o que lhe aconteceu, da troca que foi rescindida e das questões físicas, os pontos de interrogação acerca do físico, está a fazer uma grande temporada ao Mark Williams, por exemplo, enfim, há aqui várias histórias interessantes em Phoenix e portanto são uma bela história. Acho que são uma candidata a isso, a ser uma espécie de Cinderella Story, o Darling da fase regular, embora o início da temporada eles tiveram um calendário relativamente fácil e portanto precisam de mais alguns meses aqui em cima para nós percebermos realmente se eles são uma equipa candidata a alguma coisa. Agora, uma coisa é certa, ninguém tem muita vontade de levar com os Phoenix Suns quando olham no calendário e veem, aí hoje vamos ter que levar com o Dylan Brooks e com o Gillespie a defender em campo inteiro, mais o Royce O'Neal, mais o Mark Williams lá atrás. Ninguém tem vontade de levar com estes Phoenix Suns, mesmo que o talento não abunde ali no Arizona. Portanto, candidatos, acho que são candidatos a isso, a Cinderella Story da fase regular. Yeah. Passando, não sei se queres falar dos Clippers e dos Blazers. Os Clippers têm feito uma Os recuperação, Clippers. não é? Os Clippers fazem toda a gente acreditar outra vez, toda a gente, menos o Ricardo Brito Reis que não acredita nos Clippers, já prometi a mim mesmo, não vou voltar a acreditar, interessa que o Kawhi esteja a fazer se calhar a melhor época da carreira, não quer saber que o James Harden seja um triplo-duplo à espera de acontecer, não quer saber que com o Chris Dunn e com alguma malta ali e uma rotação um bocadinho melhor, que as coisas estejam a funcionar um bocadinho melhor, não quer saber, porque eu não vou acreditar nestes Clippers até ao fim. Alguém se vai escavacar nos próximos dias ou quando chegarem os playoffs, portanto eu não vou acreditar nestes Clippers, apesar de estarem a jogar muito bem, de serem uma equipa muito gira quando as coisas funcionam, isso não há como negar. E os Blazers, os Blazers são uma paixãozinha que eu tenho.
desde o Toumani Camara, enfim, esta versão do Deni Avdia, o jogador que mais pontos marca em drible de penetração na liga. É incrível a forma como ele lhe deram a bola a partir do momento em que o Jrue Holiday se lesionou, ficaram sem base e já não tem o Scoot Henderson, que aparentemente já está a treinar com contacto, mas ainda está longe de regressar. O Avdia tornou-se um ball handler e ele tem a capacidade, como ele é muito bom na tabela defensiva, ganha ressalto, sai em transição, e ele em transição é fortíssimo. E depois é um jogador que, quando penetra, gosta mesmo de ir à procura do contacto, e então usa os Também ombros, tem cabedal para isso. faltas, tem cabedal, é verdade, e a equipa é gira, está a fazer umas coisas giras. Tem Toumani Camara, tem o Shaedon Sharpe, que enfim é sempre muito inconsistente, mas quando faz coisas giras faz coisas mesmo diretamente para os highlights, mas não são candidatos a nada, são candidatos a uns artigos porreiros do The Ringer e pouco mais. Yeah. Olha, bora falar então do Ja. E depois já começar assim, já fazendo uma ponte entre os Suns e o Ja. Porque se calhar os Suns podiam ser um bom destino para o Ja. O Ja, desde que o Dylan Brooks saiu de lá, foi quando é que ele começou a... E atenção, os Suns ainda não têm o Jalen Green, que fez um jogo, lesionou-se outra vez e ainda Era isso que eu ia dizer. podem adicionar ainda o Jalen Green, não é? Era isso que eu ia dizer. Será que os Suns... vou-te sugerir aqui uma troca e diz-me tu se concordavas ou não. Então, os Suns enviam para Memphis Eu gosto Jalen muito desta Green. nova versão. O Bola Não Mente oferece às pessoas a possibilidade de verem os olhos de João Diniz a brilhar sempre que está a mexer na trade machine. Agora não é só o sorriso na voz, porque o sorriso na voz tens sempre, mas agora vem os teus olhos a brilhar. Jalen Green, Grayson Allen e o Maluak para Memphis, e recebem Ja Morant e Ty Jerome. Atenção, dá para trocar só Ja Morant e Jalen Green, dá para trocar direto. Pois. Eu é que juntei mais jogadores. Eu acho que, pelo exemplo que temos do Trae Young, a troca do Trae Young acabou por redefinir um bocadinho o mercado para este tipo de jogadores, não é? Jogadores Achas que é muito? Achas que é muito? Acho que sim, eu acho que só a partir do momento em que, enfim, falaste do Maluach, que de repente foi um jogador que eles escolheram como top 10, é um prospect que pode ter um grande futuro. Eu não vejo, é como se eles estivessem a dar uma pique de primeira ronda que é top 10, portanto, só isso eu acho que já mas podemos não pôr o Maluak. Certo, depois acabaste por dizer que podia ser troca direta e podíamos fazer a coisa por menos. Só que há aqui uma questão. O Ja Morant tem mais anos de contrato do que o Trae Young, por exemplo. Mas também tem problemas Tu não trocavas se fosse os Suns. Preferias ficar com o Jalen Green em vez do Ja? Para colocares-me essa pergunta a mim é muito difícil, que eu não consigo colocar-me à distância, porque se fosse GM de qualquer equipa, eu não queria o Ja Morant na minha equipa, não queria, ponto final. Não quero o Ja Morant mais a sua coleção de pistolas e de besnagas e mais a sua incapacidade de ser treinável, como revelou ao longo da sua carreira. E ainda para mais, as coisas boas que ele fazia, o atleticismo, a capacidade de colocar pressão no ar, de atacar o cesto, tudo isso ele está a perder aos poucos. E, portanto, um jogador que nunca defendeu nada de extraordinário, que ofensivamente é um jogador que tens que montar um sistema à volta dele. Portanto, ele não pode fazer parte de um sistema, ele não pode fazer parte de uma ideia. Tu tens que criar uma ideia à volta dele, à volta das coisas que ele tem boas e colmatando as coisas que ele não tem. Portanto, com ele tens que ter atiradores à volta, tens que ter defensores à volta, tens que ter jogadores que se contentem a jogar bloqueio direto, postos que se contentem a jogar bloqueio direto e a não receber a bola, porque ele não é um bom passador, é um jogador que usa o bloqueio direto para si, para criar para si, e portanto, um jogador com este perfil obriga a equipa a ir à procura de jogadores que encaixem aqui, e portanto eu só vejo coisas negativas aqui. É claro que tem muito talento, tem um atleticismo muito pouco comum numa liga onde estão os maiores atletas do mundo, tudo certo, mas entre o deve e o haver, eu acho que ele é um jogador com um valor já muito negativo, e é isso que nós temos vindo a ouvir e a ler nos últimos tempos. Esta troca do Trae acaba por encostar os Grizzlies aqui, deixar os Grizzlies aqui numa posição de ok, se calhar não faz sentido trocá-lo agora, porque vai tu tentar colar as ofertas àquilo que foi a oferta do Trae.
E portanto eu estranhei até que imediatamente após a troca do Trey surgisse a notícia, ou o report vindo de Memphis, que estariam disponíveis para ouvir ofertas. Pareceu-me o pior timing possível. Por outro lado, é o timing de quem está desesperado e que não quer esperar mais um ano para meter o Ja Morant no mercado. Provavelmente eles, se lhes oferecessem o CJ McCollum e o Corey Kispert, eles faziam um laçarote no Ja Morant e iam lá entregá-lo a pé a Washington. Ainda é uma viagem grandinha para ir a pé. Portanto, eu acho que nesta altura não há grande mercado. Há equipas que precisam de bases, tem-se ouvido cada vez mais hipóteses de possível interesse dos Minnesota Timberwolves, que não têm base. Fala-se do desespero dos Milwaukee Bucks, que estão por tudo, portanto querem adicionar mais alguma coisa, e portanto adicionarem o Ja Morant era mais alguma coisa, mas de repente tens Ja Morant e Giannis Antetokounmpo no mesmo sim. Isso não era desespero, isso era parvoíce dos Milwaukee Bucks avançarem para uma coisa assim. E portanto, enfim, li uma longa peça do Sam Vecini no The Athletic que falava dos Miami Heat e dos Raptors. Os Raptors que estão aqui, se calhar sedentos de adicionar aqui um jogador com star power para elevar aqui um bocadinho o nível da equipa, e os Miami Heat porque acreditam que a Heat Culture é capaz de resolver tudo, não é? Tenho muitas dúvidas que assim seja. Não sei se o Alonso Mourning vai andar sempre atrás do Ja Morant para lhe puxar as orelhas, mas tenho muitas dúvidas. Mas lá está, são equipas que precisam de um criador, que aceitam se calhar um bocadinho de risco e conseguem encontrar aqui um pacote de salários que permitam avançar para uma troca sem acabar por entrar no second apron, que pode ser aqui o fator decisivo para uma equipa decidir avançar. Sim, essa dos Heat era interessante porque era mandar o Ja para Miami e enviar o Terry Rozier, que é um contrato expirante e que provavelmente não vai jogar, e o Fontecchio e o Jacucionis para Memphis. Se calhar até podia fazer sentido. Mas olha, no Patreon, o White Pereira diz assim: parece que em Memphis finalmente querem seguir em frente em relação ao Ja Morant. Depois de vermos a troca do Trae Young, qual acham que é o valor do Ja neste momento? Qual é o destino que acham mais provável caso seja mesmo trocado? Abraço aos três. Se tivesses de apostar hoje, o que é que dirias, Ricardo? Enfim, eu não sei se eles vão conseguir trocar. Parece-me que a troca do Trae Young acabou por diminuir muito as probabilidades do Já ser trocado antes de 6 de Fevereiro, mas prefiro se calhar saudar aquilo que parece ser uma vitória do Thomas Izalo, que teve aqui um choque de frente com o Ja Morant, e todos os sinais de Memphis é que eles estão dispostos a quebrar ou a partir a corda pelo lado do jogador, o que não é muito comum na NBA, onde as estrelas são os jogadores e os treinadores, enfim, são se calhar os primeiros, são o elo mais fraco. Onde é que eu apostaria? Apostaria numa equipa desesperada, se calhar apostaria nos Milwaukee Bucks, que no desespero de fazerem alguma coisa, se não tiverem nada ali a 2 dias do trade deadline, se não conseguirem ir ao Zach LaVine, que aparentemente também estão interessados nele, se calhar fazia mais sentido para eles. De repente, se os Sacramento Kings lhes fecham a porta, acredito da maneira como eles também, de forma absolutamente desesperada, fizeram um stretch ao contrato do Damian Lillard para irem buscar o Miles Turner, se calhar fazem uma maluquice qualquer para ir buscar o Ja Morant, para tentar, sei lá, convencer o Giannis de que estão a fazer tudo para ele continuar. Não sei qual é o racional ali em Milwaukee. É estranho já de algum tempo a esta parte, mas se calhar apostar em alguns malucos. Acho que não há gente muito mais maluca do que os Milwaukee Bucks. Muito bem, ainda no Patreon, o Marco Logrado diz: olá pessoal, antes de mais deixem-me parabenizar-vos pelo A Bola Não Mente. Tenho aqui uma questão, digam quem é que diz não primeiro nesta trade: Ja Morant para os Bulls e os Grizzlies recebem Vucevic e o Patrick Williams. Vantagens desta trade: os Bulls ficavam com o franchise player e conseguiam descartar o Vucevic e o Patrick Williams. Os Grizzlies conseguiam um poste marcador de pontos que na volta resultava com o Jaren Jackson Jr. e conseguiam libertar-se do Ja. Abraços. O que é que achas disto, Ricardo? Eu não fui ver se isto funciona, mas para o Marco estar a propor é porque provavelmente em termos de salários e a coisa faz-se.
não confirmei, mas eu acho que ninguém diria que não é isso. Quer dizer, os Bulls têm o Vucevic ali que aparentemente ninguém pega, e o Patrick Williams que parece que é mesmo flop, e de repente adicionou o Ja Morant que, por todos os defeitos que tem, de facto ia trazer um bocadinho de entusiasmo a Chicago, uma cidade que não tem entusiasmo desde os anos 90. E Memphis sim, faria a festa porque adição por subtração, portanto acho que sim. O Vucevic ainda marcava ali umas bombocasitas como posto suplente, o Patrick Williams se calhar em Memphis podia, no meio daquela gente toda que gosta de defender e aqueles extremos todos, se calhar podia ajudar a fazer alguma coisa, não sei, também já não acredito muito no Patrick Williams, é alguém que já desisti, mas perderem o Ja Morant se calhar é a maior vitória para os Memphis nesta altura. Nota-se bem onde é que está o Ja Morant na minha consideração, não é? Enfim, muito bem, olha, temos de avançar e vamos lançar... Onde é que tu gostavas de ver o Ja Morant, João Diniz? Miami, pá. Miami. Gostavas de ver Miami? Acho que é o sítio que pode recuperar. Miami Beach. Ja Morant em Miami Beach. Epá, mas não é isso, é porque ele precisa de um treinador exigente, mais exigente em cima dele. Ias fazer isso ao Eric Spoelstra, coitado do homem. Eu acho que é um trabalho para Eric Spoelstra. Pá, Eric Spoelstra treina o Tyler Hero e o Andrew Wiggins, estás a ver? Portanto, não sei. Não sei. Acho que... E levava encontrões do LeBron e aguentou-se, hein? Sim, acho que podia ser um sítio fixe, para ele ir. De repente parece que o Eric Spoelstra é uma espécie de centro corretivo da NBA. Às tantas é. Olha, bora avançar. Ainda temos aqui uma série de perguntas do Patreon para responder, mas antes disso temos de ir à nossa rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, que se chama As Odds Não Mentem, que ainda não tem jingle. Não, mas vai ter. Não vais cantar nada, nem fazer uma musiquinha. Vou tentar. Trauteia qualquer coisa. Não é agora. Não é agora. Agora. Não, tens de me dar tempo para preparar. Isto é sempre preparação. Os grandes artistas é sempre preparação. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Por isso trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer de terça para quarta. Vamos ter Heat Suns, estávamos a falar agora deles, 1,78 para os Heat, 1,80 para os Suns. Thunder Spurs, é verdade, vai acontecer novamente, 1,32 para os Thunder, 2,75 para os Spurs. Pelicans Nuggets, 2,10 para os Pelicans, 1,55 para os Nuggets. Nuggets que viram Peyton Watson ganhar o jogador da semana da Conferência Oeste. Não sei se viste isso. Quem diria? Isto vai ser tipo o highlight da carreira de Peyton Watson. Já vamos falar dos Nuggets, mas sim, claramente. Rockets Bulls, 1,15 para os Rockets, 4,00 para os Bulls. Lakers Hawks, 1,75 para os Lakers, 1,83 para os Hawks. E Warriors Blazers, 1,35 para os Warriors, 2,65 para os Blazers. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer dos esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando então à nossa conversa, vamos lançar pela primeira vez as nossas perguntas que vêm do Patreon, mas tivemos de mudar o nome, né? Também ainda não temos rubrica, também não temos jingle para isto, mas vamos ter. São Qual é o nome? Perguntas da bancada. Tu aprovaste este nome, Ricardo? Aprovei. Aprovaste? Já não me lembro. Isso passou pelo escutínio da malta. Passou pelo escrutínio teu e do Lucas. Mas assim podemos mudar. Ninguém está a nada. Não me lembro. Acho que sim. Treinadores de bancada. Acho que sim. Perguntas da bancada, não é? Perguntas da bancada. Eu era para ser postas de pescada da bancada, que até rimava, mas depois achei que era demasiado longo. Postas da bancada, não é? Postas da bancada. Mas bom, se tiverem sugestões de nomes para isto, digam-nos, não, sem problema. Diz assim. Se tiverem sugestões para o nome do podcast, podem mandar, que nós estamos abertos. Nesta altura é tudo mutável. Sim. Os únicos nomes que não vão mudar são o meu e do Ricardo e do Lucas, porque já não dá. É a única coisa. Mesmo assim, toda a gente tem um preço. Olha que eu admito mudar de nome. Tu por acaso davas um bom Armindo. Estava agora aqui a olhar para ti. Sim, dava um bom Armindo. Armindo Brito Reis. É isso. Tu sabes a história do meu nome, que não é meu nome, não é? Mas não, enfim. Tu és Ricardo Carlos, não é?
Eu sou Ricardo, o último nome é Carlos, sim, mas O último nome o não é o meu segundo? É o segundo? não, o primeiro não, Carlos é o último nome, isso é uma das Ah, histórias. eu Carlos é o pensei que último nome. Carlos era o segundo nome, eras Não, Ricardo Carlos é Carlos. isso era estúpido. Diz o gajo que tem Carlos como último nome. Isso era Puta. estúpido. Não, tu Carlos é o és da último nome. geração de quem dava 2 nomes próprios, portanto não é assim tão estúpido. Não, não, eu só tenho um nome quer dizer, tenho um segundo nome próprio, mas é o último, é o apelido. Ah, Mas, ok. o meu pai queria dar-me como primeiro portanto, Ricardo Carlos já é nome de cantor de música Sim, ligeira brasileira, não é? sim, sim, sim. Mas o meu pai queria dar-me como primeiro nome o nome do avô dele, Que era que é qual? épico, que é épico. Carlos. E na minha Era cédula de Carlos nascimento Carlos, era isso? deixa-me só criar aqui suspense, que é para tu Ok. ficares com água na boca. Na minha cédula de nascimento está esse nome, rasurado e escrito Ricardo por cima, porque a minha mãe teve um acesso de lucidez, que eu lhe ficarei agradecido até o dia em que não esteja cá. Hum, o o meu pai queria me chamar Messias, pá. Pior, Carlos é o último nome, portanto eu seria Messias Carlos. Tu não sabias disto? Eu tinha partilhado contigo, meu. Puto, Messias Carlos é mesmo sertanejo máximo, meu. Uf, É que é Messias Carlos, sertanejo. Messias Carlos, eu não teria filhos, né, hoje em dia eu não teria filhos, se fosse Messias Carlos, quem é que pegava no Messias? Ninguém pegava no Messias Carlos, pá. Eu acho que não Messias não, puto, acho que não Messias Não não Messias, Messias não nada, Messias. não Messias nada. Sim. Bom, diz assim o Paulo Costa: "Já cá estamos muitos, é bom de ver. Então e previsões para a segunda metade da temporada no oeste? Pistons parecem os mais fortes, mas de vez em quando largam umas bombinhas de mau cheiro, como a que ficou em Miami em Miami. Nova Iorque a morder os calcanhares, mas a não convencer a 100%. Orlando com as suas lesões e a coisa não engata de vez. Boston lá em cima, em vez de lá em baixo, como se esperava. Toronto a parecer aquele jogo da topeira com a cabeça de fora. Filadélfia a agradecer que Embiid e Paul George fiquem de fora para não irem estragando o que os miúdos até conseguem fazer. Parece mais uma competição de ganha quem fizer menos asneira até ao fim. Isto faz-me lembrar as eleições presidenciais que temos estado a assistir cá também no nosso país. Epá, de No repente nosso parece que os país. Beatles é que vão ganhar isto no meio disto, Sim, sim, tanta sim. gente com problemas ainda ganham os netos. Sim, mas nós estamos apostados mais nos Pistons e nos Knicks, já falámos disso, acho eu, não Sim. foi? Sim, vamos ver o que é que os Boston Celtics ainda vão dar, porque podem mexer daqui até ao trade deadline e aparentemente Jason Tatum está mesmo apostado em regressar, portanto diria que os Celtics adicionando um jogador top 5 da MVP do ano passado, mesmo que venha a 80%, se calhar colocam-se em muito boa posição para Para ir poderem voltar às finais faz- da NBA, sim. fazer barulho. Sim, sim. Diz assim o Daniel Rodrigues: "Boa noite a todos. Antes de mais, queria completar ao vosso último episódio que acho que o treinador dos Celtics tem ainda mais valor pelo que está a conseguir fazer após ter perdido o Tatum, o Holiday, o Porzingis e o Cornet. E o Por isso é que Horford, e o acho Horford. e o Horford, sim. Por isso é que acho que é sempre melhor quando uma equipa é a imagem do treinador do que a de um jogador, porque os Celtics mantêm-se fiéis à sua identidade e os resultados continuam. Já os Pacers, com um jogo muito próprio para enaltecer o seu melhor jogador, estão a sofrer sem ele. Claro que há casos de sucesso quando a equipa joga a imagem do seu melhor jogador, mas gostava de saber qual das duas vocês apreciam mais para o sucesso de uma equipa. Esta, por acaso, é engraçado porque isto é uma coisa comum a vários desportos. Ainda agora se falou disso quando o Ruben Amorim saiu do Manchester United, que é tipo, se uma equipa deve, se o modelo sobrepõe-se às características dos jogadores ou se tu enquanto treinador deves tipo adequar, vamos dizer assim, o teu modelo aos jogadores que tu tens no balneário ou que tu encontras no teu plantel. E não é óbvio porque ambas já funcionaram, não é? Ambas já funcionaram. Certo, eu diria que, enfim, não vou comparar o futebol e entrar em discussões de Ruben Amorim e o Não, 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 filho, estou a dizer, o estou a dizer porque famoso o famoso 3-4-3 que afinal tinha não, uma porque linha de isso falou 4 muito, porque claro, eu sei, eu isso sei, eu falou-se sei disso, muito, isso porque é falou-se o muito na sistema preferido do altura. Ruben Amorim e era uma insistência, não sei o quê, E o Phil e Jackson nos Chicago Bulls e nos Lakers quis sempre jogar com o triângulo e era um bocado indiferente, mas pá, é para jogar mas desta maneira, estás a o ver? triângulo é uma solução ofensiva, Claro, no meio de um sistema que tem múltiplas soluções. Eu por acaso discordo ligeiramente do que o nosso ouvinte diz, é o que é? O Daniel? É o Daniel? Daniel Rodrigues? É? Daniel Rodrigues, sim. Daniel. O Daniel, porque eu até acho que ele fala aí dos Pacers jogarem
demasiado assentes num jogador e para elevar demasiado um jogador. Eu não acho nada que os Pacers jogassem para elevar um jogador. Eu acho que o Tyrese Haliburton é o jogador dos jogadores mais altruístas da NBA. A sua presença elevava toda a gente à sua volta. O problema é que sem ele a equipa perde o ponto central deste sistema, mesmo ele sendo altruísta, mesmo ele sendo um jogador que não é função, mesmo ele sendo um jogador que está sobretudo a servir e a fazer com que os outros sejam melhores. Ele é o sistema, ou seja, as coisas gravitam à volta dele, mesmo que ele não toque na bola. No caso dos Celtics, parece-me que a equação é mais fácil, porque quando havia Tatum, nós queixávamos no ano passado que muitas vezes a bola estagnava quando o Tatum recebia a bola, que toda a gente estava parado, os outros estavam ali para servir o Tatum, estavam ali para espaçar o campo, e o Tatum jogava ali a partir do cotovelo 1 contra 1, fazia aqueles lançamentos de 2 até um bocadinho forçados longos. Portanto, até me parece que existe até um sistema se calhar mais complexo nos Indiana Pacers. O problema é que o ponto central do sistema saiu nos Boston Celtics, saiu o Tatum, mas tu tens o Derrick White, que é um base de nível se calhar All-Star, tens o Peyton Pritchard, que pode ter a bola na mão, mas também pode jogar sem ela, tens o Jaylen Brown, que não sendo um B quando lá está o Tatum, passa a ser um A sem qualquer problema. Ou seja, estes jogadores estão preparados para assumir sem qualquer problema, e nos Pacers não tens nenhum jogador que estivesse preparado para assumir. Quer dizer, quando não tens mais, já vamos falar dos Nuggets, não tens, ou seja, não tens, até terias, não é? Só que eles não conseguiram assumir sim, isso. são jogadores que não conseguem, são jogadores que não estão conseguiram, ou preparados seja, para tu assumir esse terias papel. o Não estão Medrin, preparados o para assumir esse papel. Nembhard, Certo, tu o tens o Nembhard não Siakam, consegue. não é? O Siakam sim, mas precisas de um jogador. O Siakam precisa de ter a bola nas posições devidas e precisa de jogar com um bom ball handler. Não lhe peçam ao Siakam para ser ball handler principal. Tu, ao Jaylen Brown, podes pedir para ele ter sempre a bola na mão, porque ele, se for preciso, lança 50 vezes, e os outros que andam ali à volta a gravitar conseguem, com as bolas que sobram, fazer alguma coisa. Eu acho que o sistema dos Celtics é um bocadinho menos intricado do que o dos Pacers. Mas, por outro lado, também os jogadores estão mais preparados para assumir quando não está lá a estrela principal, porque tem também um segundo jogador que está mais do que capacitado para ser o carregador de piano, digamos assim. Agora, isto não tira nenhum mérito ao trabalho do Joe Mazzulla, absolutamente nenhum. E quando tu dizias se há um modelo ou se o treinador tem que ajustar ou definir um modelo tendo em conta os jogadores, eu acho que é isso perfeitamente que o Mazzulla faz. O Mazzulla não tem um modelo que obriga os jogadores a jogar da mesma forma. Porque no ano passado eles tinham um stretch 5, este ano ele não tem stretch 5 e a equipa joga muito bem sem o stretch 5, porque ele arranjou forma de tornar o Nemias não só funcional, mas um fator muito positivo também no ataque, para além depois de conseguir retirar dele o melhor que ele tem em termos defensivos. Portanto, o Mazzulla é um extraordinário treinador, está a fazer um excelente trabalho, a colocar os jogadores na posição onde rendem mais, a conseguir a espaços, tirar minutos improváveis de jogadores que não tinham lugar na NBA, como Luka Garza e Josh Minets da vida. Comete os seus erros também. No último jogo com os Spurs foi um erro do Joe Mazzulla ao tirar o Nemias ali no meio do último período, que deu um parcial de 5-0 aos Spurs, eles viraram um jogo e a coisa decidiu-se. Mas o Mazzulla é um excelente treinador e consegue de facto encontrar ou definir um modelo, um sistema com o talento que tem, seja ele muito, como no passado, ou um bocadinho menos, como este ano. Sim. Um bocadinho menos. Sim, diz assim o Gonçalo Cunha. Boas, malta. Quanto à troca do momento, acho que é positivo para ambos. Os Hawks ganham 2 jogadores e cap space do futuro pelo contrato do CJ McCollum. Os Wizards não pedem nada e ganham um jogador que ofensivamente vai valorizar todos os restantes. A minha pergunta, contudo, é sobre os Knicks. O que é que podem fazer para melhorar defensivamente? Às vezes é difícil perceber como é que uma equipa que tem Mikal, OG, Hart ou Robinson no ciclo inicial tenha tantas debilidades defensivas. Não me parece que apenas Towns e Brunson justifiquem esses problemas, embora sejam parte deles. Entretanto, James Dolan já afirmou que a equipa está fechada, o que não me parece muito positivo, sabendo que há debilidades no plantel. Abraço e muito sucesso para esta nova etapa numa nova casa. Assim, o Mikal Bridges é um bom defensor. Num contexto específico, é um bom defensor para extremos. Enfim, ele a navegar bloqueios já foi melhor do que o que é. Não é um defensor que se consiga aguentar com bases rápidos. Se ele tiver que defender ponto de ataque, pode ter alguns problemas com bases mais rápidos. Portanto, ele é um bom defensor
para situações específicas, num contexto específico. O OG Anunoby é um excelente defensor coletivo e defensor individual de jogadores de wings grandes e às vezes até de alguns postos, ele tem essa capacidade de defender jogadores grandes e pesados. O Mitchell Robinson é um bom protetor de cesto, mas quem é que defende o ponto de ataque nos Knicks? Defende o Miles McBride, mas o Miles McBride não joga 30 minutos por jogo, portanto pedem muitas vezes ao Michael Bridges para assumir esse papel, às vezes ao Josh Hart, e portanto, e depois há sempre forma de conseguir desenvolver um de dois, ou os dois, do Jalen Brunson e do Karl-Anthony Towns, numa ação que depois obriga, mesmo que tenhas os outros 3 jogadores sejam excelentes defensores, se tu tens ali 2 jogadores que são um problema e a equipa na rotação defensiva entra ali na centrifugadora a tentarem correr atrás do prejuízo e a tentar acolmatar os problemas que foram provocados por uma deficiência causada pela presença do Jalen Brunson ou do Karl-Anthony Towns e do Karl-Anthony Towns, depois, por mais bons defensores que tenhas, isso pode não ser resolvido ou solucionado, e portanto eu sei que é estranho com tanto talento defensivo a equipa ter tantas deficiências, mas não acho que acaba por ser sintomático. Tens 2 jogadores que de facto são muito negativos na defesa, e se tens que os ter lá dentro por causa do que dão no make-up ofensivo, vais obrigatoriamente pagar a fatura na defesa, e quem tem ouvido o podcast nos últimos anos sabe que a partir do momento em que o Karl-Anthony Towns foi trocado para lá, eu disse sempre que teria muitas dúvidas que eles em playoffs tivessem sucesso se tivessem que jogar muitos minutos com Brunson e Towns, porque na defesa é muito fácil encontrar buracos para explorar. Sim, e ainda estamos só na época regular, ou seja, quando chegássemos aos playoffs ainda seria... Com mais estudo, com mais jogos atrás de jogos atrás de jogos. Isso ainda fica mais evidente, porque eu percebo o ponto dele, não se explica só porque são 2 jogadores, mas 2 jogadores são 2 de 5, é 40% da equipa, e que se calhar não tem ainda um sistema que proteja da melhor maneira isto, como, sei lá, não quero estar a dar este exemplo, mas os Lakers também têm o Luka e o Austin Reeves, e... Tens exemplos, não, tens vários exemplos de equipas que têm só um elo fraco em termos defensivos, e chegas aos playoffs e as equipas adversárias sistematicamente, posse de bola atrás de posse de bola, a atacar aquele jogador até das duas uma, ou o jogador sair ou o jogo ficar decidido. Portanto, isso acaba por acontecer. Por último, diz assim o Nuno Coceiro: boas, o que dizem destes Nuggets que andam a ganhar jogos consistentemente sem Jokic e às vezes sem Murray? Serão estes os melhores Nuggets dos últimos anos? Aparentemente sim, não é, Ricardo? Aparentemente são. Sim, acho que já falámos no início da época que eu achava que estes Nuggets tinham potencial para serem melhores do que os Nuggets que foram campeões há 2 ou 3 anos. Portanto, eu acho que eles são melhores, mais completos, mais profundos, com menos deficiências, até na posição de poste suplente. Enfim, tem sempre o Aaron Gordon que faz esse papel e muito bem nos playoffs, e provavelmente é isso que vai acontecer, mas mesmo na fase regular adicionaram Valanciunas, e tem ali um jogador, agora está lesionado, mas tem um jogador que dá minutos muito bons na ausência do Nikola Jokic. É uma equipa muito, muito profunda, mas estas ausências tiveram um condão. Enfim, criou aqui um bocadinho de pânico. Eles estão em modo de sobrevivência, porque no Oeste um deslize e de repente passas para o fundo da tabela. Neste momento os Nuggets são terceiros classificados, é verdade, mas eles estão a 2 jogos e meio de sair dos 6 primeiros, dos sétimos dos Houston Rockets. Portanto, isto é uma distância muito curta entre estares no topo da conferência e fora dos lugares de acesso direto aos playoffs. Portanto, tudo pode acontecer, e portanto aparentemente o Jokic estará a apontar o final de janeiro para o regresso, mas até ao final de janeiro ainda vão aqui se calhar 7 ou 8 jogos que os podem atirar bem cá para baixo na classificação. No entanto, acabou por ser como dizem os americanos, um blessing in disguise, não é? Uma bênção disfarçada, porque apesar do pânico e apesar do modo de sobrevivência que eles tiveram que ativar, apareceram vários jogadores a dar um passo em frente de forma consistente, e já falámos de um deles aqui, o Peyton Watson, se calhar é o maior exemplo, símbolo, o maior exemplo desse passo em frente, ao tornar-se jogador da semana da Conferência Oeste. Não é o Luka Doncic, não é o Shai Gilgeous-Alexander, não é o Kevin Durant, não é o Victor Wembanyama. O jogador da semana da Conferência Oeste foi o Peyton Watson, que normalmente é suplente nos Denver Nuggets. É disto que estamos a falar, só para se ver o nível a que ele está a jogar.
e de facto tem sido incrível. Quem está muito satisfeito com isto, certamente, é o Booth, o antigo GM, que foi despedido. Calvin De Booth, repente sim. o Calvin Booth, que está a ver as suas pérolas todas que ele escolheu e que ele queria desenvolver, estão agora a começar quase todas a aparecer ao mesmo tempo aqui num momento de grande necessidade da equipa, mas eu acho que quem ganha depois no fim com isto é a organização e a equipa, porque de repente tens um Peyton Watson que consegue de forma consistente mostrar, render, que não está dependente do Nikola Jokic para com os seus cortes poder fazer os seus pontinhos e ter que conquistar minutos apenas pela sua defesa. De repente tens um Peyton Watson que mostra que ofensivamente pode ser uma arma. Quando o Jokic regressar, manteres um Peyton Watson, obviamente não é deste nível, mas dar o que ele dá quando está com o Jokic, com os cortes, com o trabalho sem bola, mas depois numa segunda unidade teres um Peyton Watson que já se habituou a ser um jogador que pode ter a bola na mão e a ser um criador e a ser um jogador que oferece pontos com consistência, ganhas de repente aqui mais um jogador importante na rotação. Teres um Jalen Pickett, tens um Spencer Jones, que são obrigados a jogar muitos minutos agora contra oposição a sério e que conseguem entregar todas as noites coisas de qualidade. No fim, quem vai ganhar é a equipa, e quando isto voltar tudo ao normal, com toda a gente saudável, se calhar vamos ver aqui uns Denver Nuggets a entrar em modo rolo compressor e a assustar muita gente na NBA. Muito bem, estamos despachados, Ricardo. Obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Temos posto bem clipes no Instagram e no TikTok. Marlene está a trabalhar imenso. Sim. No TikTok. Seguirem-nos também no YouTube. No YouTube, estamos lá no YouTube. Fortes, sólidos no YouTube. Sigam-nos também lá e tornem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Acho que é assim. Ativem os sininhos todos, em todos os sítios. Se calhar não em todos os sítios. Se calhar não em todos os sítios. Está bem? Ricardo, obrigado e até à próxima, está bem? Meu puto, as melhoras para ti, e em caso de dúvidas, segue o Messias, pô.